Olá, seja muito bem-vindo ao HealthCast BR, o seu podcast da saúde. Se você quiser informações muito precisas sobre qualquer tipo de doença, é aqui que você encontra. E hoje o nosso assunto é virose. Para falar sobre isso, a gente conversa hoje então com a Tatiana Lima, ela que é gerente de qualidade do CS Group. Tudo bem, Tatiana? Tudo Seja muito bem, bom bem-vinda. dia, muito obrigada, obrigada pelo convite, muito obrigada. E a gente conversa também com o doutor André Cortes, ele que é infectologista. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Como vai? Bom dia. Vamos falar sobre a questão das viroses, porque a gente teve um problema muito grande no início do ano, que acabou movimentando toda a Baixada Santista. Muitos turistas vieram à nossa região e tiveram a grata surpresa de não poderem ir à praia ou de visitarem os hospitais da nossa região, porque a virose atingiu muita gente e se propagou de uma forma muito rápida. Então, eu queria começar aqui com o doutor André. Doutor, para a gente entender um pouquinho o que aconteceu no início do ano, na nossa região, que trouxe esse nosso hóspede não benquisto aqui, esse hospedeiro, trazendo virose para todo mundo. Bom dia, né? Bom dia a todos que estão ouvindo a gente. Eu trabalho aqui na região, então é interessante a gente dar essa visão prática de quem está aqui, né? Não tão uma visão eh, que não é daqui. Então, o que a gente vive já há muitos anos é nessa época sempre tem esse tipo de surto de virose, né? E talvez esse ano uma magnitude um pouco maior e mais noticiado, até porque eu acho que como o Covid deu uma evidência grande para as doenças infecciosas, a gente tem um noticiamento maior e mais, detalhamento dos casos graves, tudo na mídia. Então, mas é uma magnitude de doença que foi relevante, aumentou muito os atendimentos, os pronto-socorros, né, filas, teve que aumentar os horários de atendimento, e casos de diarreia, né. No início não se sabia muito bem, qual a bactéria, o vírus ou protozoário que estava causando isso, mas de fato, começou esse casos aumentando no início de janeiro, final de dezembro. E aí quando a gente teve todos esses casos que o maior enfoque era a questão da diarreia mesmo, né, vômito e diarreia, a gente teve uma demanda absurda nos hospitais, né, Tati. E aí, você que cuida da qualidade dos hospitais aqui da região, como é que você pensa, qual foi o grande desafio de equalizar a questão da demanda e manter a qualidade desses hospitais? Realmente nós equalizarmos esse processo é complicado, por quê? Porque, quando nós temos o atendimento normal, né, que nós temos aquele atendimento com número reduzido de pessoas ou às vezes com picos, mas que nós conseguimos controlar, os processos eles acontecem normalmente. Mas o que que aconteceu, né, durante esse período? Nós tivemos um número excessivo de pessoas nos pronto-socorros, principalmente crianças, né, crianças, pessoas mais idosas. Isso acaba atrapalhando o fluxo de atendimento mesmo, porque você às vezes não tem leito para colocar o paciente, você não tem local para colocar o paciente. Às vezes até a periodicidade de higienização do ambiente, você não consegue fazer numa periodicidade que uma periodicidade desejada, né, para você manter a qualidade. Então realmente, fica difícil. Então, nesses momentos, né, o hospital ele sempre se organiza, né, melhorando então o fluxo de atendimento, colocando mais colaboradores, colocando mais pessoas fazendo a higienização do local, né, trabalhando melhor essa permanência do paciente, porque a gente quer que ele entre, seja atendido e saia rapidamente para que também não contamine outras pessoas, né, doutor André? Porque quanto mais a gente aglomerar pessoas, fica mais difícil de nós controlarmos então essa transmissão. Esse vírus, que depois ficou conhecido o agente etiológico mais provável, né, ou seja, o agente causal dessas diarreias, gastroenterites, é um agente viral, chama norovírus. Tem uma capacidade grande de disseminação por contato também entre as pessoas. Teve pessoas que falaram pra mim: "Nossa, mas eu nem saí de casa, nem comi fora e mesmo assim peguei", né. Então a gente via que tinha alguma coisa diferente, né, que não era só alguma alimentação ali pontual, alguma coisa que passou do tempo, mas um agente ali capaz de ter uma disseminação grande. O serviço de saúde é A gente pode dizer que a origem, os primeiros casos foram em decorrência da contaminação da água do mar? Já está. olha, existe essa suspeita, né, a Sabesp foi acionada, né, por porque pensando assim, do modo bem geral, o Covid era transmissão pelo ar, agora está falando uma transmissão pela água. O raciocínio nosso é água. O que que é água? Alimento é água, 70% Sim. do alimento é água.
a salada é água, né? A água do mar tem mistura com água de chuva às vezes. Então, numa temporada de verão, você tem muito mais gente numa cidade que é preparada, né? Ao longo do ano tá com 300.000, 400.000 pessoas. De repente vai para 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Então, sobrecarrega as redes de esgoto e aí você com muita chuva, né? Porque agora também é muito Época de chuva, é, sim. chuvas intensas, mudanças climáticas, aumento da temperatura do oceano também, coisas que podem estar influenciando e muita água, né? Isso favorece um patógeno que se dissemina pela água. Só que além dessa disseminação por água e alimentos, ele também tem uma capacidade de disseminação por contato, talvez. Então, com isso, dependendo de onde começou ali, já consegue se espalhar rapidamente. E aí a gente volta, né, Tati, nessa questão da disseminação, e eu acho que um dos grandes desafios que a gente teve nesse período foram pessoas, claro, pessoas que estão com esse tipo de sintoma vai procurar uma ajuda médica. E aí a gente tinha vários níveis, né, da doença, então tinha situações que você conseguia controlar em casa, mas a pessoa ficava com medo, ia para o hospital, acabava aumentando a demanda ali. E às vezes outros casos, então eu acho que a conscientização nesse momento de quem deveria procurar o sistema de saúde, quem conseguiria tratar em casa com remédios de farmácia, eu falando na frente do médico para pegar o remédio na farmácia. E você usa sintomáticos, né, você acaba usando alguns remédios para controle ali da náusea, do vômito da criança, ou do Da adulto, pessoa, né, da pessoa que está ali contaminada. Às vezes as pessoas até tentam, mas elas acabam ficando com medo de piorar e às vezes existe também patologias associadas, né, então às vezes a pessoa já tem outras comorbidades. Então ela fica com receio dela ter essa piora clínica e ela acaba procurando o serviço de saúde, mas muitas vezes esse pânico também causado, né, da população, eles acabam se direcionando ao hospital e isso é muito ruim. Então, o ideal é que você tem que procurar ajuda médica, mas nós temos que saber o momento certo de procurar, né, então isso também é uma fica difícil às vezes para a população entender qual é o momento uhum. certo. Nesse quesito, doutor, a Covid traumatizou as pessoas pensando assim: "Meu, tá vindo um surto, pode vir outra coisa parecida". Será que as pessoas pensaram Eu nisso? acredito que para nossa geração, né, que a doença infecciosa trouxe um grande número de pessoas, indo a óbito até, né, toda a família teve alguém que vivenciou isso, né. Então isso, agora é uma nova um novo surto de doença infecciosa, tem um impacto muito maior e as pessoas realmente, querem buscar uma orientação, né. Eu acho que aí entra um papel até da inovação, da educação mesmo, as ferramentas de telemonitoramento, teleconsulta, Uhum. ou, né, isso mesmo, um podcast eletrônico que tem uma qualidade que vai disseminar essa informação, eh, de grande valia. E realmente, a pessoa às vezes vai ter dúvida e ninguém é obrigado a saber, Sim. né, tecnicamente o que é grave e o que não é. Então eu acho que a principal pergunta que a gente precisa fazer agora para o doutor é: quando procurar um hospital? Tô com vômito, diarreia, fui na praia, tô com medo de passar para minha família, não sei se foi do suco que eu tomei na praia, não sei se foi da salada, se foi do mergulho que eu dei no mar, enfim, tá caótico a situação. O que que eu faço? É assim, a hidratação é o sinal principal, né, se a pessoa, não está conseguindo se hidratar, né, com sintomas de vômitos ou diarreias que não consegue ter uma hidratação efetiva depois, isso é um sinal de alerta principal. Isso principalmente nos extremos de idade, né, crianças pequenas, idosos, que essa desidratação se limiar, né, para ter uma descompensação mais grave dentro da desidratação, é é muito mais baixa, né, então pode descompensar mais rapidamente. Então é avaliar, assim, se a língua tá bem úmida, né, se o olho tá muito seco. A gente tem uma ferramenta de medir a pulsação, né, se é muito acelerado o pulso, se a pessoa estiver mais sonolenta, prostrada, tudo são sinais que podem dizer, né. Outras características, né, a presença de uma dor abdominal muito importante, que não melhora, febre, né. Tem um vírus que causa uma virose dessa, assim, nome mais comum, assim, ela vai causar uma diarreia, mas geralmente se for um caso leve, não vai dar febre, não vai dar uma dor abdominal tão importante, né, a pessoa não vai se desidratar. Então, esse vírus, ele se dissemina tanto, porque ele tem essa capacidade de causar doenças mais leves até. Se fosse um vírus que causasse doença grave rápido, não se dissemina tanto assim, né, ele fica mais localizado. Agora, como a doença é leve e se espalha, então tem muitos casos leves nesse meio.
Agora, essa atenção que a gente tem que ter, os casos que podem descompensar e o principal é a desidratação. Então, por exemplo, um diabético, ele vai perder muito potássio na hora da diarreia. Ele toma uma insulina, pode baixar demais o potássio, pode ter uma arritmia cardíaca. Então, tem grupos que precisam de uma orientação técnica bem feita. Também. Sim, acho que esse olhar, né, para esses extremos, para essa população mais frágil é importante. Então o paciente ele quer dizer, a população, o paciente ele se conhece, ele sabe, né, então, muitas vezes se você tem outras doenças, se você tem comorbidades, isso é um ponto importante, como o doutor falou. E eu acho que, também, né, doutor, muitos episódios também, se você tem muitos episódios de diarreia ou de vômito, que isso indica sinais evidentes de desidratação. Por mais que você tente se hidratar, tomar líquidos, às vezes você, ingere e aquilo Sim. não para, né, então você acaba desidratando muito fácil. E essas pessoas que têm essas comorbidades, elas acabam, se fragilizando muito mais rápido. Então acho que é esse o olhar, né. Não é no primeiro episódio que eu vou procurar, né, Sim. o médico, eu tenho que estar atento aos sinais. E a família também, né, porque muitas vezes é uma outra pessoa que está cuidando daquele idoso, ou que está cuidando daquela criança, então a Uhum. pessoa, a família, o cuidador, quem estiver ali, tem que estar atento a esses sinais. A gente teve uma faixa etária específica desses casos, doutor? Assim, mais crianças, mais idosos ou foi geral? Eu acredito que foi bem geral, né. Uhum. Eu mesmo, minha família toda, a gente pegou, assim. É mesmo? Uma outra coisa, assim, Praia, suco, água, não sabe. uma outra coisa complementando, assim, que a gente orienta, assim, sobre o mito da hidratação endovenosa, né, que isso impacta muito o serviço de saúde também, do ponto de vista de qualidade. Por quê? Se você está lá no atendimento e indica medicação endovenosa para todo mundo, quer dizer, isso já vivenciou há anos aqui, né. Aí a própria enfermeira fala: "Pô, para de passar soro, né". Uhum. Por quê? Começa a sobrecarregar o serviço, muita gente sofre um procedimento invasivo, às vezes, que é uma hidratação endovenosa, que não é, assim, mais eficaz do que a oral, para quem está aceitando oral. Para quem está aceitando oral, o melhor é oral, né. Sim. Agora, se a pessoa está ali vomitando de forma que nenhum remédio para o vômito, Aí, ok. tendo diarreia que não para, aí o soro vai ter que dar uma restabelecida, né, uma dose ali pontual de soro, ou uma observação por 24, 48 horas, né. Um caso mais grave, mas a minoria dos casos precisa de soro na veia. E a gente buscar para o médico pedir para tomar soro na veia, às vezes é um risco, né, de flebites, de infecção. Acho que isso é interessante explorar do ponto de vista do serviço de saúde. E às vezes as pessoas acham porque elas são atendidas no serviço de saúde que elas têm que passar por esse tipo de procedimento. Elas falam: "Poxa, eu fui no médico e ele só me deu uma receita e eu fui embora". Nem precisaria ter vindo ao médico, mas é porque realmente ela foi examinada, ele avaliou que ela não estava necessitando naquele momento de um procedimento mais invasivo, de uma introdução de eletrólitos e de soro, e ela pode ser tratada em casa. Então é essa conscientização que a população tem que ter também, porque às vezes eles acham que, poxa, nem para porque geralmente a gente fala, né, paciente feliz é aquele que ganha 1 litro de soro. Eles gostam, né, de tomar soro, mas é porque existe essa, cultura de que você sempre precisa receber um procedimento invasivo, e não é exatamente isso, né. Então ela tem que entender que ela está sendo examinada e que o médico vai tomar a conduta mais assertiva. Agora, doutor, você tocou num ponto que eu acho importante, que como às vezes existem sintomas leves, as pessoas continuam vivendo a sua vida e o vírus vai disseminando. Em que momentos é necessário haver um isolamento? Por quanto tempo? Como que é feito esse isolamento? Olha, assim, preferencialmente no momento que está ocorrendo os episódios de diarreia, a carga infectante é muito grande, né, então se tiver a oportunidade, a possibilidade, né, de ficar em isolamento de contato, né, tipo, não é respiratório, assim, mas evitar um contato mais próximo, com as pessoas, né, dormir num quarto separado, utilizar uma toalha, uma roupa individual, talheres talvez, né, individuais, porque são coisas que é pela alimentação, pelas mãos, né, então uma higiene frequente das mãos, vai diminuindo a carga infectante, né, daquele processo que a pessoa ali está eliminando continuamente, né. Que nem um paciente dentro de um hospital que a gente fala que está colonizado uma bactéria muito resistente. Ele está ali continuamente eliminando aquilo pelo trato intestinal 24 horas por dia. Você tem que ter medidas que vão minimizar essa carga, né, para o ambiente, para as pessoas ao redor e tudo. Então quanto mais lavagem de mão, álcool, isolamento, é melhor, enquanto durar os sintomas de diarreia. Doutor, e o período de transmissibilidade desse vírus, né, em quanto tempo a gente fica transmitindo uma vez apresentados os sintomas? Olha,
isso que eu falei da diarreia é por conta da quantidade infectante que é maior nesse período, mas é muito variável. Tanto que esse vírus, ele pode ficar ali sendo eliminado por um tempo considerável, né? De modo que a pessoa viaja para um outro lugar e introduz Vai aquele passando. vírus lá, né? Que é o que às vezes aconteceu aqui, né? Assintomática já. É, Sem tomate. sintomas. Porque os sintomas, pelo menos me corrija, doutor, se eu estiver errada. Entendi que, assim, grande parte são 3 dias, né? Sim, Primeiro dia quase morre, é isso? é assim, os primeiros. Os sintomas são de duração curta, né? Mas a carga de infecção permanece um tempo. E até por isso, fica por contato, fica ali eliminando aquilo por um tempo. Não necessariamente se parou a diarreia, parou de eliminar, né? Mas diminui a eliminação. Uhum. Mas esse tipo de patógeno, ele pode ficar ali no trato intestinal sendo eliminado. Que é um equilíbrio, um ecossistema molecular muito intrincado, muito complexo, né? Você tem milhões de bactérias no seu trato intestinal. Algumas são boas, né? Que protegem, produzem, que nem as anaeróbias, né? 99% são bactérias anaeróbias. Protegem contra vírus, contra outras bactérias oportunistas. No momento que você toma um antibiótico, por exemplo, nessa vigência do surto, muita pessoa toma antibiótico. Quer dizer, precisava de antibiótico. O que que esse antibiótico faz no trato intestinal, numa bactéria anaeróbica, na sua flora que é boa, protetora, né? Que tipo de modificação acontece ali? Isso como a gente faz no hospital, por exemplo. Quando eu coloco um antibiótico de amplo espectro no paciente, ele vai atuar numa infecção, mas o que que ele faz naquele Exato. né, então é muito complexo. Se você começar a ler e analisar do ponto de vista molecular, microscópico, a gente não enxerga, mas é uma coisa, um equilíbrio que existe ali, genômico, né. Adianta, por exemplo, tomar um probiótico enquanto você está tomando um Sim, antibiótico? sim, adianta. Qualquer tipo de probiótico, doutor? Ou tem específicos de acordo com o antibiótico que você está tomando ou a doença? Olha, para diarreia é estabelecido já de uma forma não muito forte, assim, na literatura, mas para diarreia o probiótico pode diminuir a duração dos sintomas, tá. Hã. Talvez ele não reduza a mortalidade das pessoas que já ficariam graves mesmo, né. São Uhum. casos mais extremos, raros, mas para a maioria das pessoas pode ser que diminua o tempo de sintomas, diminua essa morbidade. O que vem de farmácia, Saccharomyces, né, Boulardii, é o tipo de levedura que tem, ou até os lactobacilos mesmo de Yakult, podem ser benéficos, né. E para quem tá tomando antibiótico também ajuda, de certa forma, a recompor essa flora na vigência do tratamento. Não é uma coisa essencial, mas a gente prescreve. A gente teve casos, nesses episódios aí, dentro de navios, né, e aí as pessoas foram infectadas e aí ali é uma loucura porque você está confinado num ambiente, passa no corrimão, passa não tem como. Num caso desse, por exemplo, que dicas a gente poderia dar? Você está indo fazer uma viagem, de repente, você não sabe, o vizinho da cabine lá contraiu o vírus. Faz o quê? É muito difícil, né. Ora, É. pede a Deus. Não, acho que em primeiro lugar quando a gente está contratando cruzeiro, né, você tem que saber tipo de como que são geralmente esses processos são bem controlados, como se fosse um hospital, né, lá dentro do cruzeiro você tem que ter processos de Sim. qualidade Sim. para garantir que a segurança das pessoas que estão ali dentro, né. Então você tem que observar a limpeza dos locais, né, a frequência que é retirado o lixo, tudo isso, se tem pias disponíveis para todo mundo lavar a mão, quer dizer, nos locais de maior contato de pessoas, banheiros, se os banheiros estão limpos, né, então tudo isso vai interferir no processo de infecção. Quer dizer, se eu chego num lugar que os banheiros não são limpos com frequência, eu tenho muita desorganização, lixo, se não tem pias e álcool para higiene de mãos em lugar nenhum, né, se não é oferecido esses sabonetes, essas coisas, e as pessoas também, às vezes, não trazem, tem uma quantidade suficiente, então tudo isso tem que ser visto e você tem que cobrar isso, né. Então turistas têm direito a isso, né. Então acho que os órgãos de fiscalização, né, Também. sanitária, eles existem para também garantir isso, né, uma segurança, porque é um ecossistema ali fechado e que às vezes tem pessoas de vários lugares, como eu disse, né, que introduzem uma cepa nova, né, que para 90% das pessoas ali nunca teve contato, então a imunidade Uhum. difusa não existe, então vai pegar e vai ficar doente. Imunidade, por exemplo. Esse é um vírus novo? Eu peguei uma vez, não pego mais? Vai ser meu amigo para sempre? Como é que funciona isso? Então, os norovírus, eles sofrem mutações, né, então eles podem causar de novo doenças, né, então tanto que há muitos anos, eu li até uns artigos sobre isso,
É considerado um dos principais patógenos em frequências, que mais causa doença nas pessoas ao longo de vários anos. Não é que é o mesmo, né, é a mesma espécie, mas ele vai modificando a Uhum. estrutura dele, de forma que ele consegue manter a invasividade, a capacidade de causar doença. Então ele muta e as pessoas pegam e a imunidade não é duradoura, né, uma imunidade que é gerada por ele, por esse contato com esse vírus, é uma imunidade pouco duradoura. Então as pessoas, elas não podem pegar isso mais pra frente ao longo da vida. Mas pouco duradoura de meses, de anos, de É, dias, de meses. meses. É. Imagina, no ano que vem ou daqui 2 anos, Tá. ele pode ter um contato novamente com uma cepa, uma variante, diferente e pegar de novo. Então, Então ele não cria imunidade. não é que nem um sarampo que você tem a vacina, uma febre amarela, Fala assim. pegou, nunca mais pega, né, tem uma imunidade duradoura. Ou seja, não tem vacina, então nada. Esse daí, as vacinas, eu não tenho uma vacina eficaz, né. O rotavírus, que também causa diarreia, ele tem uma vacina que a gente dá para as crianças, Uhum. nova não, é eficaz, mas esse outro norovírus, a gente não tem uma solução mais comercial, assim, disponível na rede de forma ampla, então, esse vírus, ele vai causando novos surtos. É isso que eu ia perguntar, como que o sistema de saúde, né, ele está lidando com esse vírus, né, nesse momento? Nós tivemos um surto aqui na Baixava, né. Então quais as medidas que o sistema de saúde está aplicando para controle? Eu acredito que a primeira medida foi tentar identificar, né, porque você tem que ter uma infraestrutura para obter amostras nos esgotos, né, já é um sistema de vigilância que tem que ter. Onde que eu vou obter pacientes doentes? Preciso coletar a amostra deles, né. Esgotos, leitos de água do mar, então já tem que ter tudo isso montado, e foi pelo Adolfo Lutz identificado um norovírus como um dos agentes aí em Praia Grande, Guarujá, até acho que no sul do país, né. Então isso é uma primeira medida, saber do que se trata. E depois, assim, entender as características dele. Então esse, como é um vírus que transmite por contato também, como a gente estava falando, então orientações sobre isso também para a população, né. Higiene de mão, orientar os profissionais de saúde, né, como que vai proceder nesse orientação do caso a caso ali, e dimensionar o serviço, né, porque aumentou os casos, precisa de mais gente atendendo. Essa infraestrutura de soro, às vezes, precisa aumentar, porque às vezes não tem uma quantidade de soro ali, às vezes realmente precisa de mais soro. Então existe todo um planejamento que às vezes é meio, mas os hospitais, né, o pessoal de qualidade sabe falar melhor até que eu, mas tem que ter um plano de contingência para essas situações, né. Quando isso acontecer, o que que eu vou fazer, né? Então a gente tem que desenvolver constantemente esses protocolos. Uhum. Sim, os planos eles são comuns nos hospitais, principalmente em questões de surto, né, epidemias, nós temos planos, estruturados para realmente isso, para aumentar o contingente de pessoas, materiais, infraestrutura, para que você Pisar no orçamento. isso, para que você possa manter o atendimento com padrão de qualidade, é, para o paciente que está sendo atendido. Doutor, para a gente fechar, o que que as pessoas precisam saber então, para se precaver? Claro que a gente sempre fala de, acho que lavar as mãos, ela serve para qualquer tipo de doença, né, desde a covid até rotavírus, noravírus, menos dengue e chikungunya. A Covid melhorou esse aprendizado, né, ela trouxe É. uma conscientização E aí de vez em quando vem esses vírus para dar uma lembrada, né, que você precisa lavar, o álcool precisa estar na bolsa. Mas assim, se a gente for pensar de uma forma geral, o que que a gente pode trazer de conscientização para as pessoas? Como evitar, se você pegou, o que fazer, e a questão da transmissão. Eh, Bom, acho que é, como disse, né, uma coisa complexa molecular ali, então a gente tem que tentar diminuir as quantidades desses agentes no nosso meio. Tudo que for possível a gente vai ter que fazer, né. Então a higiene de mão, como você mencionou, mas assim, depois que eu tive contato com a água do mar, com o rio, chegar em casa, tomar banho. Eu quando eu era pequeno, às vezes nas férias, eu ficava o mês inteiro se deixasse sem tomar banho, né, se a mãe tem que ir lá, então, vai pegou uma enchente, por exemplo, tem que fazer uma boa sabão, Uhum. né, higiene da pele, porque às vezes o bicho fica ali, né, aí a pele tá vulnerável, ele entra. Então se fizer uma boa higiene com água e sabão, depois do contato com o mar, com a água, com os alimentos, né, o preparo dos alimentos, ter esse cuidado com higiene de mãos, né, as águas, as verduras, a gente tem soluções com cloro, que ajuda a diminuir, né, a carga de bactérias. Verificar o saneamento da minha casa, isso são medidas de mais longo prazo, né, porque tudo isso às vezes são problemas de saneamento, Uhum. né, de
estruturais, né, então cobrar isso do meu governante, do meu bairro, ver se como é que tá isso na minha casa, né, a estrutura de saneamento de esgoto, a minha água. Às vezes eu pego uma água de um poço, nessa época de chuva, às vezes o esgoto sobe e mistura com a água do poço, né, então como que tá a carga do meu poço? Analisar isso, ver se tem algum laboratório disponível para analisar a água que eu tô tomando, né, pode ser uma medida, às vezes, muito extrema, mas, É preventiva. preventiva. Então, todas são possibilidades, né. Mas no dia a dia o que tá mais acessível pra gente são medidas de higiene mesmo, né, então Uhum. banho frequente com água e sabão na pele, a higiene de mão, preparo dos alimentos, né, então os alimentos não deixar muito tempo exposto, né, com gente então, aquele restaurante por quilo, por exemplo, o self-service tem que ter uma barreiras, né, Uhum. coisas, porque gente falando em cima é bactéria, depois de certas horas a bactéria se prolifera, ou proliferam toxinas que a bactéria produz, isso gera intoxicação, né, não só a bactéria se proliferando causa sintomas, às vezes só a toxina que ela produz em pouca quantidade derruba uma pessoa, né, que é só um produto dela ali, se tá mais vulnerável beirando numa maionese, uma coisa assim, a gente pensa no né, sempre essas coisas ricas em gordura, que são meios de cultura ali para bactéria, estão quentes, sem uma refrigeração adequada. Uhum. Então, com essa questão de mais calor, eu acredito que também seja os hospitais estão tendo que planejar o sistema de ar-condicionado está sobrecarregado, né, então, são coisas que estão gerando desafios, né. Essas chuvas em maior quantidade extremas, então, são coisas que estão, gerando estresse no sistema de saúde. E eu acho que até em relação às chuvas, a gente precisa lembrar, né, por exemplo, óbvio, se você tem uma indicação de que a praia está imprópria, pelo amor de Deus, quer dizer que você não pode entrar na água. E dias depois de chuva, mesmo com a indicação de praia própria, a gente sabe que essas indicações elas são feitas de 15 em 15 dias, né. Então, assim, se choveu hoje, pode ser que a água da chuva leve alguma impureza para a água. Então, mesmo com a placa de própria, se choveu, acho que o aconselhável é que não se vá para a praia, né. Sim. Difícil você explicar isso para quem viajou muito tempo querendo aproveitar o mar aqui. Difícil, né, as pessoas às vezes elas não têm essa Corre o consciência, risco, né. correm o risco. Lembrando também, né, doutor, que as pessoas para elas se contaminarem, elas precisam de uma porta de entrada, né. Então, às vezes às vezes você fala: "Ah, mas eu tô bem", mas aí você deu uma topada no dedo do pé. Então ali você já tem uma porta de entrada, você está muito mais vulnerável. Então a gente também tem que pensar nisso quando você frequenta esse tipo de ambiente. É, a própria areia da praia, né, às vezes pode estar contaminada, secreções, fezes, né. A gente já passou do pico da doença? Eu acredito visualmente, a impressão que eu tenho é que sim, Sim, né, né. até porque também diminuiu já o contingente de pessoas que estão na região. Então isso é percebido como uma se tem muita gente no local, também vai ter muita gente que Sim. possa estar apresentando, né, e o sistema de saúde aqui não é feito às vezes pra esse não só o sistema de esgoto, né, mas o sistema de saúde também às vezes sobrecarrega, né, com esse contingente de pessoas, A gente já percebeu um volume reduzido já de pessoas no pronto-socorro, então a percepção é que tá acabando. Então, pessoal, agora é só conscientização, viu, dá pra você ter uma vida tranquila sobre a terra, pelo menos por enquanto. lembrar que ela tá voltando para o seu local de origem, né, que às vezes as pessoas lá não tiveram contato com esse Sim, que ela pegou aqui. sim. Eu não sei o que pode acontecer em outras cidades agora, né, com essa volta aí. Então acho que é uma atenção não só para quem tá no litoral, mas quem tá aí no estado, né, nessa época de verão, de chuva. Retorno às aulas, né. Sim. Então, As crianças, né, trazem Pra gente encerrar de verdade agora, doutor, uma dica para as pessoas de como evitar. como evitar. Básico. Olha, as mãos. só. Isso daí tá desde 1800 e quanto, mas não muda, né, continua sendo atual. A gente vai ter que aprender, né, lá em 2050, lave as mãos. Porque não é óbvio o momento certo de lavar a mão, né, não é óbvio, às vezes é invisível, então você Uhum. perde aquele momento certo, e aí pode contaminar. Ok. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, sucesso e muita saúde para o senhor, viu. Obrigado. Vocês também, obrigado. Obrigada. Obrigada, Tati. Healthcast BR fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.